Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de agosto de 2024. E nesse horário das 5h30, a gente estuda o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. É psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos estudar a continuação do capítulo número 6, não é, Denise? Capítulo 6. Eu já li, fala aí o capítulo, Denise, é 6 ou 7? É 8. Ah, É é o 8. capítulo 8. Nossa, também está passando rápido. Qual é o título? A mulher cananita. A apelante cananita. Então, A apelante o cananita. capítulo 8, Capítulo 8. apelante cananita, né? Então, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui reunidos, juntos, estudando essa obra maravilhosa da nossa irmã Amélia Rodrigues, que é chamada de a poetisa do Evangelho. Lindo, realmente ela é uma poetisa, né? Ela fala de Jesus como poucos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, eu vou passar agora o anfitrião para você, Carmen. Estou passando aqui, ó. Espera aí, um chatinho. Ah, não, peraí. É que eu abri a página errada. É aqui, é no chat. Aqui, ó. Tá aqui, Carmen. Tornar anfitrião. Pronto, Carmen. O anfitrião está com você. Tu só fica atento se alguém entrar com o microfone aberto aí para você fechar, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos auxilie. Então, a palavra está com a Carmen. Está com a Denise. Vai, Denise. Ah, é bem... Denise. É porque a gente está trabalhando em conjunto. Vamos lá. Em dupla. Hoje, né, Carmen? Hoje, né? Vamos combinar, né? Então, eu vou ler os dois últimos parágrafos, a gente leu no último estudo. Diz assim: exultante com a firme confiança da Cananeia e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida, nem lhe censura o alarido. Diz-lhe somente e com amor: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Carmen, você quer passar essa apresentaçãozinha aí que você me mostrou? Porque tem gente que só está assistindo, começou a assistir agora, né? E como a gente já está no Ah, é uma finalzinho, boa mesmo, hein? a Uma gente boa. dá uma repassada nele É todo. uma boa, uma boa. Vou pegar. Pronto. Peraí, tá vendo direitinho? Ou não? Não, não. Não? Não, você voltou para o início? Ah, vou botar. Não, isso. Aí vai me avisando aí quando você quiser. Peraí, Tá, deixa eu ok. tirar isso aqui. Vê se está tudo certo. Tá, aqui está no título, Grupo de Estudos do Tá, Evangelho, Amélia Rodrigues. Só afasta aquela barrinha lá de cima. Opa, já afastei. Pronto, está ótimo. Tá bom? Assim? Está Tá bom. ótimo, está muito bom. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Denise, vai falando aí quando você quiser que eu vá passando, tá? vou falar passa, tá bom? Tá bom. Então, o livro Primícias do Reino, capítulo 8, Apelante Cananita. Passa. Achei as imagens muito bonitas. Então, vamos ver É a sim. contextualização, mais uma vez. Não, passo subiu muito, ótimo. Naquele território residiam os descendentes cananitas, também chamados de sírio-fenícios. Por que eles eram chamados de sírio-fenícios? Era para poder
havia a distinção entre os fenícios, que moravam ao norte da África, e os fenícios que participavam dessa parte aí mais acima, próximo a Jerusalém, ali próximo a Síria, Sidônia e outros locais, conforme eu demonstrei no nosso último estudo pelos mapas, tá bom? Os povos cananeus mesclaram-se com invasores e promoveram a proliferação do culto das diversas deidades que misturavam a Moloque, Baal, Tanite e os deuses do Egito levanta um pouquinho, por favor, e da Hélade, tá bom? Então, eram aqueles povos que se misturaram porque foram invasores daquelas terras. Nisso, os habitantes daquela região, né, mesclaram-se, daquelas tribos que estavam ali. Então, como era uma das tribos de Israel, que os hebreus não consideravam como pagãos exatamente por isso, porque houve essa mistura durante essas invasões, foram várias invasões de povos diferentes, então houve uma mistura muito grande acerca da cultura e da religião. Passa. Chamou os discípulos e rumou a noroeste. Então, esse chamou quem foi? Jesus. Chamou seus discípulos e rumou a noroeste, seguindo o curso do Jordão, como se lhe buscasse as nascentes. Então, ele foi seguindo e subindo para poder chegar lá em cima, naquelas terras, exatamente essas terras que estavam com esses povos pagãos. Não era a primeira vez que ia se encontrar ou encontrar-se com o gentio. Então, os povos pagãos chamavam-se gentios daquela época. Passa. As autoridades enviadas para observar, entre aspas, né, que era para espionar mesmo Jesus, entraram em confronto com ele, acusando-o de transgredir as tradições judaicas e também declararam que ele, Jesus e seus discípulos eram imundos e profanos, porque Jesus, o evangelho de Jesus, né, o ensino de Jesus ia contra aquelas práticas todas hebraicas. Passa. Os ânimos, exatamente, tem um pedacinho aqui da parte de Amélia Rodrigues, que ela diz assim: os ânimos naqueles dias estavam exaltados. O desatavio das palavras vigorosas do Rabi não permitia equívocos. Então, ninguém podia dizer, não foi bem isso que ele falou, não. Não, porque ele disse que a verdade, os seus ensinos eram sementes da verdade. Passa. Então, nessa parte aqui que a gente já leu na outra vez, só que essa letra está muito pequena, Carmen, você pode ler para mim, por favor? É exatamente o que está escrito em Mateus, e que a Amélia Rodrigues, né, que é a autora do texto, faz a referência aqui embaixo, né, faz uma notinha. É Mateus ou é Marcos? Os dois. Os Mateus, dois? capítulo 15, o capítulo 15 é Mateus. Tá bom. De 21 a 28, e Marcos, que é o capítulo 7, de 24 a 30. Pode ler, por favor. Eu ler, tá bom. Eu vou ler direto, né? Sem falar. Tá, isso, direto. Então, depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: Despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, porém, disse: Sim, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: Ó mulher, é grande a tua fé. Seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Obrigada, Carmen. Pode passar. Tá. Os discípulos, embora silenciosos, essa parte também é do livro, inquiriam-se mentalmente sobre os objetivos que os levavam àquelas cidades pagãs e gentias e impenitentes, que vieram ali fazer, né? Então, eles interiormente se perguntavam o que eles estavam fazendo ali, naquele lugar de gente que não fazia nenhuma parte da religião deles, né? Do que Jesus tinha como ideia, como ensino. Então, achava que eles não achavam muito, eles só se interrogavam porque eles não estavam entendendo qual era a intenção de Jesus. Seria justo que se mesclassem aos desafortunados adoradores de ídolos? Porque os hebreus não queriam nem saber, nem falar, nem nada, tinha que ficar longe, nem se aproximar, né? Era assim, era bem... Então, os discípulos de Jesus ainda tinham esses resquícios, né? De todo um pensamento, que é o pensamento hebreu à época. Pode passar, por favor. Bom, aí é a universalidade dos ensinos do Cristo. Vamos ver. Nós lemos uma pergunta na outra semana, e nessa semana nós vamos ler a questão 262 do livro Consolador. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel, né? Então, a gente parecia que era só para o povo de Israel. Então, eles tinham essa noção, esse sentimento de que Deus só cuidaria deles, só do povo deles, né? Então, em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. É um símbolo, só que eles achavam que Israel era o preferido, né? Pode passar. Aqui no livro, no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, abaixa um pouquinho, amor. Não, levanta, né? Eu falo o contrário, isso. Deixa eu... Opa! Acabei tirando o texto, eu fui tirar só um instante. Aqui, tirei o texto da frente. Bom, agora consegui. A mulher cananeia simboliza todas as nações da terra, que um dia acorrerão a abraçar o Evangelho de Jesus, né? Então, preste atenção, a mulher cananeia não é uma mulher, ela simboliza a humanidade toda, daqueles que estavam ali naquela época e dos vindouros, né? Dos povos vindouros, de toda a humanidade da Terra. E justamente pela regência, né, do nosso Mestre Jesus, né, pela proteção de Jesus. Jesus pregou o evangelho aos israelitas e, assim mesmo, a uma diminuta parte deles. Ele veio plantar a semente do evangelho. Outros se encarregaram de cuidar dela, até que se torne uma árvore generosa, a cuja sombra descansaria a humanidade, diz Eliseu Rigonati. E a gente sabe, né? Os profetas anteriores foram trazendo todos eles orquestrados por Jesus. Já foram trazendo. João Batista veio preparar a terra. Não é isso? Veio limpar a terra, preparar a terra. E quando Jesus veio, ele planta essas sementes maravilhosas. Denise, boa tarde. Boa Aqui do tarde. livro do Eliseu Ligonati, do Evangelho dos Humildes,
Tá nessa parte da mulher que simboliza a humanidade. Qual é o Sim. título? Não tem, não? No momento eu não posso lhe dar essa informação, só no final, tá? Ah, tá bom, obrigada. Nada, amor. Pode passar. Agora é o apelo da mulher, né? Apelante, cananita. Qual é o apelo da humanidade? Então, qual foi o apelo que ela fez ali no momento? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que a minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Esse foi o apelo. Pode passar. Agora, o descaso dos discípulos. O que eles estavam falando, eles estavam pensando ali. Alguns dos companheiros voltaram-se e contemplaram a mulher aflita que rogava socorro. Era, porém, uma estrangeira e não lhe deram importância. Então, quando ela fez o apelo a Jesus, que ela ia atrás deles gritando, né? Eles olharam para ela, mas viram que era estrangeira. Não deram importância nenhuma, porque era hábito deles se afastarem desses povos pagãos. Passa. No livro Fonte Viva, capítulo 58, de título Discípulos. Carmen, pode ler para mim, por favor, para me auxiliar? Claro. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Então, obrigada, Carmen. Então, gente, a mulher cananita, ela representa a humanidade, certo? A humanidade necessitada, aflita. E Jesus trouxe essas sementes apenas para os hebreus, aquela meia dúzia uma dúzia, né? Eram 12 pessoas, só para os povos hebreus? Não, né? Jesus trouxe a verdade para todos nós. Então, se ela lhe pediu ali, né? Tenha piedade de mim. E ele, que estava ali para socorrer os aflitos, que ele veio para os aflitos, para os doentes, não foi para os sãos, então ele estava ali também para todo o resto da humanidade. Né? Então, a humanidade continua, que somos nós, e nasceremos durante muitos séculos e séculos, porque nós não morremos, certo? Voltaremos aos céus e voltaremos aqui várias vezes para a erraticidade e renasceremos até a gente assimilar o bem, até a gente conseguir acompanhar os passos de Jesus. Então, para isso, para essa sublimação que a gente tem que buscar com o Cristo, conforme nos diz o texto da Fonte Viva, a gente tem que ouvir os ensinamentos dele, entender, compreender e, com firmeza, utilizar no nosso dia a dia. Enquanto houver irmão brigando contra irmão, enquanto esse evangelho não penetrar em nossos corações, a humanidade vai continuar marcando o passo. Como é que a gente vai caminhar? Os passos lentos que a gente vai dar vai cada vez mais atrasar, né, a nossa evolução. E a gente sabe que evoluiremos, queiramos ou não. Passa, por favor. O coração que compreende e ajuda superará em grandeza a inteligência que estuda e ensina. Está no livro Relicário da Luz, de Luz, né? Relicário de Luz,
capítulo 26, mediunidade no lar. Então, o coração que compreende o outro, ajuda o outro, vai superar em grandeza e inteligência, que estuda e ensina. Então, você aprende e você ensina o outro também. E a gente ensina principalmente pelos nossos comportamentos. Passa. Agora vamos ler o silêncio de Jesus. Por que Jesus ficou em silêncio? Silenciou Jesus, aguardando as condutas que viriam. Ficou aquele impasse, ela gritando atrás e eles dizendo para ele não atender. Então ele se calou para poder ver quais eram as condutas da apelante cananita e dos discípulos. Pode passar. A vontade dela era real ou seria apenas um apelo superficial? Passa. O Monsenhor Luiz... Qual é o... É Prati? Não. Pirot? Pirote? Monsenhor Louis Pirot. Louis Pirot. Ah, desculpa, eu não falei François. É Louis Pirot. Ele diz assim, deve citar-se o exemplo da Ciro Fenícia como modelo da prece suscetível de tudo obter. Porque não é a prece que a gente fala apenas repetindo palavras, né? Porque essa prece tem que ser feita por ser feita com fé, humildade, confiança e perseverança. Então, o que a gente deve extrair dessa lição é justamente o que a gente necessita de ter, tá? Então, o exemplo da mulher Ciro-Fenícia é porque ela acreditava, ela tinha fé, ela foi humilde, porque sabendo que eles não gostavam dela, ela mesmo assim buscou ajuda, certo? Ela tinha confiança, extrema confiança em Jesus, porque se ela não tivesse confiança de que ele conseguiria curar a filha, ela também não tinha ido. Certo? E perseverança, porque apesar dela perceber, né, que eles, até saber, né, que eles não gostariam de se aproximar, que talvez ela não conseguisse, ela continuou, porque Jesus fez a pergunta, né? Que a gente sabe que ele faz sempre. Né? Tudo estava contra essa mulher. Primeiro, a sua religião e sua raça. E depois, a atitude um pouco animadora dos discípulos e o silêncio de Jesus. Passa. Psicólogo profundo, conhecedor da alma humana em detalhes, Jesus aguardou os acontecimentos, sabia da impaciência, conhecia a irritabilidade dos amigos. E elas logo se manifestaram. Esse também é um pedacinho, né, um trechinho do livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues. Passa. Então, vamos ver, para aliviar o sofrimento, qual foi a atitude de Jesus. No livro O Caminho Aberto por Jesus, de José Pagola, isso é porque está a letrinha bem pequenininha, não sei se eu estou falando certo, tá? Se estou enxergando direito. É assim, ele diz assim, então, quando nos encontramos com uma pessoa que sofre, a vontade de Deus resplandece ali com toda clareza. Deus quer que aliviemos seu sofrimento. Isso é o mais importante. Então, a gente sabe, pelas recomendações todas, pelos estudos que a gente tem feito dos livros, todos, né? Kardec e aqueles que o
fizeram a continuação dos estudos, das reflexões, como vários exemplos que a gente tem, vários autores e vários espíritos amigos que nos vieram nos acrescentar esses estudos, nos esclarecer os ensinos do mestre. A gente sempre sabe disso, que a pessoa que sofre, por que passa, às vezes passa por um monte de gente, uma pessoa necessitada, e vem parar justamente em você. A pessoa é encaminhada pelos nossos espíritos protetores, porque sabe que a gente já tem condições de atender aos apelos, porque a gente já tem condições de cumprir a vontade de Deus, né? De seguir os passos do mestre. Tem hora que a gente escorrega, né? De vez em quando a gente dá uma escorregada, uma boa escorregada, né? E tampa os ouvidos a esses apelos. Mas como a gente ainda está em crescimento, a gente sabe que é muito esforço que precisamos ter e muita vontade para cumprir a vontade do Senhor, porque Ele quer exatamente que a gente alivie o sofrimento do nosso próximo, né? Que a gente pratique a caridade e que a gente faça com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, se a gente se sente muito satisfeito, se a gente se sente muito grato a Deus por todos esses ensinos que têm nos chegado para nos aperfeiçoarmos, a nossa gratidão tem sido manifestada em cumprir a vontade do Pai. Pode passar. Como é que está o tempo aí? São agora... São 6 horas agora. 6 horas. Tá bom. Está em cima do laço. Enquanto a gente está bem, isso. É. O sofrimento humano não tem fronteiras. Da mesma forma, a compaixão também não pode ficar cerrada no egoísmo. O sofrimento humano tem fronteira? Ah, é só no Brasil que tem aflições? Tem sofrimento? Lá nos Estados Unidos não tem. Lá na França não tem. Né? Então, a gente sabe que não existe essa coisa de fronteira. Como eles aprenderam naquela época, os discípulos aprenderam com Jesus, exatamente isso. Não é para eles ficarem prestando atenção nessas coisas. Eles têm que aprender a cuidar do sofredor, não interessando a sua origem, né? E a compaixão também não pode ficar presa no egoísmo. Quem é egoísta não tem compaixão do outro, só pensa em si, não é mesmo? Obrigada, pode passar. Aqui na bibliografia, qual é o trecho que ela queria, que a Inês queria? Evangelho dos Humildes, né? Não tem. Na bibliografia não tem, só diz o título, o autor, tá? Eliseu Rigonati. Mas eu posso procurar depois e te passar, tá, Inês? Não, Então, eu já anotei aqui, eu mesmo procuro. Obrigada, não tem problema não. Nada, querida. Então, vamos lá. A Carmen parou de compartilhar? Parou. Espera que o meu aqui deu tilt aqui. Pronto, agora voltou. Ana Constantino, boa tarde, querida. Boa noite, né? 18 horas já é boa noite. Então, Boa nós noite, vamos amigo. para o livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. A gente lê no final, Carmen? Ou lê agora primeiro o final do livro e depois a gente lê o texto, alguns textos que selecionou? Ou um texto? Vamos ver se dá tempo, né? Então, vamos ler todo para poder terminar esse aqui. Eu acho melhor ler o texto aqui, né? Porque aí você vai... Amélia, isso. Né? Então, vamos lá. Era estranhável a atitude inicial do justo, ignorando a aflição de quem lhe rogava socorro. Por que ele ficou em silêncio, né?
Naquele gesto de aparente indiferença, ele anelava tocar o coração dos amigos, que, todavia, não intercederam a favor da sofredora, hábito infeliz, aliás, que pareciam cultivar. Isso porque, pela formação deles, né, dos hebreus, era próprio do povo fazer isso. A doçura, porém, a fraqueza e a desproteção daquela mãe tocaram o Senhor. Lógico que ele já sabia. Ele ficou esperando a atitude dela, né? E realmente ela demonstrou que estava ali humilde, que ela tinha fé, que ela tinha confiança nele. Exalando misericórdia, o rabi, à distância, expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada em processo de longo curso e prosseguiu impertérrito. Impertérrito quer dizer que não tem medo, é um destemido, é impávido. Impertérrito. O exemplo que também se encontra na cura à distância, dispensada ao filho do centurião, é alimento para todos os povos, para os homens do futuro. Olha o que ela está dizendo aqui. Ela curou à distância a filha da mulher cananita. Ele curou à distância o filho do centurião. Lembram dessa parte? Essa semente que Jesus lançou é alimento para todos os povos, para os homens do futuro. Então, ele deu o exemplo, ele estava dando a lição ali só para os discípulos dele? Não. Só para aqueles que estavam lá com ele naquela época? Não. Porque discípulos dele somos todos nós. Todos nós que nos dizemos cristãos. Né? Vamos falar assim? Não importa a religião? O exemplo dele a lição dele era para todos nós. Então, essa semente que ele jogou é para ser cultivada dentro dos nossos corações. Ainda hoje. E será por um bom tempo ainda. Né? A palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrariam as multidões de todas as épocas não felicitadas, como Israel, pela sua presença. Israel foi felicitada pela presença dele, porque era o momento mais crítico do planeta, não é isso? Por isso que ele veio. Já chegou ao ápice. Falou, chega, eu vou lá, eu mesmo ensinar. Os judeus, no entanto, que o não receberam, a gente não pode esquecer isso, né? Ele veio para o povo que acreditava, mais que acreditava em um Deus único. Mas eles não aceitaram a presença dele, né? Não receberam. Por sua vez, experimentariam longas etapas de provações rudes, como efeito da própria insanidade. Então, o que acontece? Olha aí a lei de causa e efeito, certo? Então, não é castigo de Deus? Não é castigo de Deus. É apenas o fruto da ação e reação. Eles até o imolaram, né? Não só recusaram a presença dele, imolaram. Então, eles têm que ter um tempo para poder ressarcir todos esses. Eu falo eles, mas a gente sabe que muitos de nós também estávamos lá, né? Então, vamos lá. Vou repetir a frase, tá? Os judeus, no entanto, que não o receberam, por sua vez, experimentariam longas etapas de provações rudes,
como efeito da própria insanidade, látego de fogo na consciência a fazê-los expungir. Aí, mais novamente, é castigo de Deus? Não, é a nossa própria consciência, né, que nos faz a gente expurgir, né, essas provações, vamos expurgir, nós vamos ressarcir, né? E chegando a casa, finaliza Amélia Rodrigues. A mulher encontrou refeita e em gozo de saúde a filha amada. A semente da esperança. Agora imagina o que foi nessa mulher ao chegar em casa e encontrar a filha. Até me arrepia, a filha sã, que não foi. Depositou no seu coração a semente de esperança que o Rabi depositou no seu coração, transformou-se em lâmpada radiosa que a clareou intimamente a vida inteira. Mais uma vez, a mulher cananita é a humanidade, ela representa a humanidade. Então, essas sementes de esperança que ele depositou no coração dela é no nosso coração, certo? Que se transformou nessa lâmpada radiosa. Então, é uma semente de luz, uma semente de luz, que transformou a nossa vida inteira, tanto que a história é dividida, a nossa história é dividida em antes de Jesus e depois de Jesus, né? Com a vinda do nosso irmão, mestre querido, para nos abraçar, né? Para nos amar de forma mais intensa. Bom, eu acho que chegou o fim do tempo, não? São 6h10, 6h10 agora. Isso. Então, vamos fazer o que agora, Carmen? Você quer botar alguma coisa? Será que tem um texto assim para a gente... Porque qual é a lição que a gente tira disso aí? Principalmente, que nós devemos ter perseverança. Perseverar naquilo que você acredita, naquilo que está dentro do seu coração, né? Que são essas sementes que vão florescer e dar frutos desde quando a gente recebe essa semente no nosso coração até o fim dos tempos, certo? Tem algum Então, texto menorzinho para fechar? você quer ver qual texto, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o texto que tem aqui. Esse aqui. Peraí. Deus me livre. Aqui, peraí. Fechar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa esse e abre o outro. Olha, tem esse aqui, né? Tem esse da caridade, tem esse aqui, Divina Fé, tem a questão da fé. Tem esse aqui, Os Enfraquecidos da Luta, que é o do De livro Emmanuel, né? Emmanuel. Sim. E tem o texto do Fonte Viva, que é aquele trechinho que a gente leu agora. Ah, pode ser o trecho do Fonte Viva. Ele é muito bom mesmo. Muito bom. Tá aqui, é muito bom, discípulos. E somos todos nós, né? Exatamente. Você pode ler para mim, por favor, que eu não estou enxergando direito. Posso. Então, eu até separei as partes mais importantes do texto, né, que eu acho que dá para a gente terminar. Aí ele começa assim, Chico Xavier e Emmanuel, né, a Fonte Viva. E qualquer que não levar a sua cruz, a Denise falou, né, esse texto aqui de Lucas, e não vier após mim, e não pode ser o meu discípulo. E aí a gente vê como nós somos queremos ser os discípulos do mestre, né? Aí ele começa: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes, nós, assim como eu vejo nesse texto, que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal. A gente sabe o evangelho, a gente sabe os textos e a gente fala, né, com entusiasmo.
como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavra. Aí ele continua aqui, né? Vou até ler tudo, né, que vai dar tempo, né? Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupa em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. É imprescindível, se faz, eliminar as arestas do próprio temperamento. Olha que a gente falou da questão do pensamento no estudo anterior, com a Rose, de diversidade dos carismas, né? O nosso temperamento, os nossos pensamentos, a energia que a gente emana, a nossa aura, né? Garantindo um equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, encarnados e desencarnados, dando a cada um o que lhe pertence, a servir à comunidade, de cujo quadro fazemos parte, né? Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos, ou seja, cabe a nós mudar as nossas, né, diretrizes, né? Aí ele coloca aqui: árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Porque muitas vezes a gente foge mesmo, né? Não aguenta, e aí outros aparecem seguindo o mestre das frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão do Divino Mestre, né, Emmanuel? E aí a gente... Deixa eu parar aqui, interromper o partilhamento. O que fica para mim dessa lição é o exemplo dessa mulher, né, que passou, que a gente sabe que a vida dela, né, o marido foi embora, a família foi embora, todo mundo, e ela firme lá, com aquela menina, daquele jeito, passando os problemas, passando as dificuldades do povo, que, enfim, recusava ela em tudo quanto é lugar. Então, a fé dela, a confiança, e que, no final, ela recebeu o mestre e o mestre curou a menina. Ou seja, a gente sabe que tudo tem alguma coisa a respeito, né? Enfim, o texto foi... Obrigada, Denise, por me ajudar a compreender o texto. Olha, eu achei também aqui muito, porque eu já estudei esse texto, que da Cananeia, para nós todos, como a Carmen já falou, a fé, a confiança, acima de tudo também a perseverança e a vontade dela, que ela sempre teve dentro dela essa vontade incessante. Então, em hora nenhuma, ela titubeou, em hora Ela nenhuma fugiu, como fala ela o texto, fugiu. né? Ela fugiu da Como fala aqui, responsabilidade dela. os discípulos, ela fugiu, ela sempre enfrentou, embora os desafios tenham sido imensos, ela não levou em conta o que o outro dizia, não. Ela foi em busca daquilo que ela mais achava que era correto, né? Isso, A ela da amava muito busca, a filha, né? ela, Então, é, esse amor é que fez ela fazer esse movimento. o amor em movimento, porque é isso que nos faz, muitas vezes, a refletirmos e a tentarmos sermos melhores todos os dias. É isso aí. Muito obrigada pela colaboração, Inês.
Então, vamos encerrar aqui o estudo de hoje. Ana Constantino, você pode fazer a nossa prece, querida? E Verinha hoje ficou de boquinha calada também, né? Vamos lá. Ana, por favor, querida. Tá bom. Vamos levar o pensamento ao alto e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, esse banquete espiritual que os livros nos oferecem, né? Esses ensinamentos de Jesus, que possamos estar cada vez mais fortalecidos e com vontade de crescer cada vez mais e seguir esses exemplos que tem no Evangelho e ter força e ser perseverante e seguir os passos de Jesus. E agradecer esse momento, essa oportunidade, esse estudo, essas reflexões, agradecer a espiritualidade da Casa de Francisco, que nos ampara, que abre as portas para nós, somos gratos por isso, e pedir a permissão para encerrar esse estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, né, do estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade. Daqui a pouco a nossa irmã Merily Lopes está aí conosco para o nosso estudo, né, da noite de hoje. E o tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 5, item 14 e 15. O suicídio e a loucura. Um tema bastante importante, né? O suicídio e a loucura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Denise, confirma só para mim se é isso mesmo, o suicídio e a loucura. Porque eu estou sem o Boa Evangelho. palestra a todos. Eu acho que é isso mesmo. Que eu estou aqui com... É isso mesmo, o suicídio e a loucura, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá Tá, certo, eu não pude confirmar porque eu estou pegando. nós estamos aqui. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá, gente? Um beijo aí. Tá bom, querida. Tchau, tchau. Tchau, gratidão a todos.